Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 10 de novembro de 2023, estamos iniciando diretamente aqui de Curitiba, Paraná, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido, realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Nós sempre lembramos para as pessoas que nos assistem, às vezes entram ali para os canais do YouTube e encontram nosso estudo e iniciam a estudar. Então, que esses estudos, eles estão todos lá no nosso canal do YouTube, que é o YouTube, @COS Curitiba, Paraná, ou na nossa página, www.beirodosenhor.org.br. Lá vocês encontrarão não só este, mas como outros estudos, né? Estudos anteriores, e também estudo da Revista Espírita, bem com uma gama de material de estudo para aqueles que gostam realmente de estudar a doutrina espírita. Então, nós estamos dando continuidade aqui a esse estudo. Estamos no estudo 33. Esse estudo 33, de hoje, ele está contido lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E hoje nós estamos entrando aí no capítulo 7º, que fala sobre da lei de sociedade. Então nós vamos ver hoje a necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio, laços de família. No primeiro tópico, né, do Kardec, inicia a necessidade da vida social. Então, na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E na 767. Interessante essas perguntas, né? Porque a gente vai compreendendo aí a grande desta obra, né? Na 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Olha que pergunta, hein, gente? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Na 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isto possível, pois por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e este olha. Olha que resposta profunda, hein? Aí o Kardec faz um comentário sobre essas questões. O nenhum homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas as outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar, o progresso, o bem-estar e o progresso. Por isso é
que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Grande verdade, né? E aqui um outro tópico. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Na 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mais uma vez, que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Olha que pergunta o Kardec faz, né? Poxa, né? Já que está ali, que mal que tem isso, né? Aí os espíritos respondem: satis, satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece ter isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida para a qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Na 770. E se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Sabe que essas questões foi feita na época lá de 1857, 58, né, na época do Livro dos Espíritos. Mas a gente fica pensando hoje, tem muitas pessoas que hoje, devido às tribulações, né, que nós estamos tendo, passando agora, muitas pessoas se isolam praticamente, totalmente. Né? Vive aí em condomínios fechados, se privam em suas residências, seus apartamentos, luxuosos, aí aqueles que têm mais condições e aqueles que têm menos condições também ficam ali em contato mínimo possível com as pessoas, dizendo que está querendo se proteger, né? Mas olha que a resposta que o Espírito dá. E o Kardec continua perguntando, faz uma pergunta A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que busca uma privação penosa? A resposta: fazer maior soma de bem do que de mal, constitui melhor expiação. Evitando o mal, aquele que, por tal motivo, se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Bem naquilo que eu estava comentando, né, gente? E é sempre que a gente sempre fala, né? Só tem uma maneira, né? Fazer o bem, né? Fazer maior soma de bem, né? Não adianta não dizer que não está fazendo o mal, né? Mas tem que fazer o bem. Nós já estudamos sobre isso. Na 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Olha, essa é interessante. Estes se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazer o bem obedecendo à lei do trabalho. É. E tem faz a pergunta aí. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalha. Aí essa é bem interessante, porque daí muitas pessoas, às vezes, alguns cientistas, buscando aí alguma coisa que seja meritória para a sociedade, preferem ficar um grande período em isolamento, né, dedicando ao estudo. Isso aí já tá dizendo que isso não é um retraimento absoluto do egoísta, né? Então, isso sim é meritório, né? E na 772,
E pensar no voto do silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade. Isso a gente sempre ouve falar de algumas linhas aí, algumas seitas, algumas linhas religiosas que pregam isso, né? E a resposta dos espíritos: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que ele outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Seu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedece à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí o Kardec faz um comentário. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Laços de família é outro tópico. 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que estes seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. E na 774, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não ser os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. E devemos pensar a esse respeito? Interessante, né? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque o segundo constitui uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E o Kardec continua perguntando. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudência do egoísmo. Bom, esse é um capítulo curtinho, né? Então nós vamos começar agora o capítulo 8. Esse é bem interessante, né? Que é da lei do progresso.
Então, nós vamos ver nesse capítulo aí o estado da natureza, marcha do progresso, povo degenerado, civilização, progresso da legislação humana, influência dos espíritos no progresso. Esse capítulo é bem interessante. Estado da natureza. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Não. O estado da natureza é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí o Kardec já começa fazendo um comentário sobre isso, o assunto, né? O estado da natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica. Então, na 777. Tendo o homem no estado da natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade da Terra? O que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É um ser infeliz, à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. De quando em quando a gente ouve aí algumas tendências, né, de algumas pessoas de voltar aos estados mais primitivos aí, e a gente vê algumas pessoas querendo viver, que já é contra quando nós falamos da primeira lei da sociedade, viverem mesmo isolados em algumas regiões, vivendo sem os benefícios aí do progresso, né, de comunicações, de transporte, de conforto, de higiene, de tudo. E fica bem claro nessa resposta, né? Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Não. Olha aí, ó. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado da infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição foi negar a lei do progresso. Marcha do progresso. A força para progredir aure o homem em si mesmo. Ou o progresso é apenas fruto do ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros, por meio do contato social. Eu fico lendo isso aqui, refletindo sobre esse estudo, né, que nós estamos vindo de todas essas leis, a lei da sociedade, e essa lei do progresso, principalmente, nós vimos a lei da destruição, a lei da conservação,
E aí, né, quando entra nessa lei do progresso, eu fico pensando assim, alguns equívocos, talvez, da nossa relação com os povos aborígenes, né? Esses povos que vivem nessas outras regiões. Como ele disse ali na resposta anterior, cabe nós ajudá-los a progredir, não estagná-los, né? Porque aí eu falo, não podemos ir lá, que vai... Peraí, tem que respeitar, sim, as questões culturais, mas é inevitável. Se eles são seres humanos que nem nós, apenas estão nos estados mais primitivos, evolutivos, mas eles precisam, sim, de ajuda e eles precisam receber, vamos dizer assim, ensinos, instruções, para que também possam progredir. Então se cria, às vezes, algumas coisas assim tão... para mim, equivocadas, que querem tratar como se fosse criações à parte, que somos seres. Não, todos nós somos irmãos. Podemos ter raças diferentes, cores diferentes, mas todos somos espíritos. Então, todos nós temos que progredir, né? Então, vale pensar um pouquinho mais sobre essas questões, né? E olha a resposta 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. Essa questão também é bem interessante, né? É a questão moral e intelectual, né, do progresso. E o Kardec faz a pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aí essa linha que sempre fala aí do moral e intelectual. O intelectual sempre vem antes a mais, como ele está colocando ali, ele coloca ali que é importante que a pessoa possa tomar a decisão, usar o livre-arbítrio, conhecendo o fato. Porque se ele for totalmente ignorante, ele pode, eu vou dizer assim, ser bonzinho, mas quando ele conhece que ele está falando ali, ó, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, porque eles sabem, está comprovado. Então, essa é a importância. E aqui as respostas para frente vai ficar mais fácil até a gente compreender isso. O Kardec continua perguntando, ó. Veja bem, fantástico de estudar, por isso a gente fala da doutrina espírita, da filosofia, né? Que é pergunta e resposta, que sempre uma resposta gera mais outras perguntas, e o Kardec vai colocando o básico possível, mas com certeza todos aqueles que estão acompanhando vão criando mais outras perguntas e vão buscando as respostas, né? Então, na B, como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Principalmente nessa fase que nós estamos na humanidade de hoje, né? Naquela época, o Kardec já percebia isso, já compreendia isso, e hoje a gente percebe muito mais isso ainda, né? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Por isso que temos que estudar, né? Na 781. Essa também é muito interessante. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Bem isso, né, gente? Quando governantes, líderes mal intencionados, pessoas dificultam o acesso aos estudos, às escolas. O que está querendo fazer? Está tentando embaraçar, né, o progresso, mas não adianta, né? Mas tentam mesmo, pelo menos atrasa um pouco mais isso, porque pessoas, quando têm mais conhecimentos,
utilizam melhor seu livre-arbítrio e podem fazer escolhas mais acertadas, né? E aí o Kardec faz o ITA. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrógrade? Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de rodão pela torrente que procuram deter. É. Isso nós já vimos aí, já civilizações aí, povos aí, que com essas revoltas da humanidade tentaram e não tem como, né? Quando chega o momento, não tem como, sai mesmo, né? E aí o Kardec faz umas considerações dele aqui. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas. Mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte, em detrimento do fraco. Na 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, ou vêm onde ele não existe? Semelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quando devera, Deus Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico-moral que o transforma. Nós vimos lá no capítulo anterior, né, na lei da destruição, né, exatamente essas questões, quando ele fala das leis, das catástrofes, dos flagelos, né? E se a gente perceber, a gente percebe bem isso mesmo, né? Que aquele a gente pensa que é o mal, muitas vezes ali favorece o progresso, né? Que as pessoas aí desenvolvem novas tecnologias, nova maneira, né? Sempre tem esse fator positivo. E aí o Kardec faz um comentário dele agora aqui. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que oferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira o desígnio da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela
São a Procela, né? A tempestade que saneia a atmosfera depois de terem agitado violentamente. E é ali interessante que ele fala de séculos, é por isso que muitas vezes, na capítulo anterior, ele fala assim que serão levados a rodão, tal. A gente sempre, nós somos muito imediatistas, né? Por isso que muitas vezes a gente vê todas as questões que nos acontecem conosco, né, na atualidade. Então a gente já está pensando agora. Mas é questões assim que nem ele falou ali, que às vezes pode demorar séculos, mas uma hora vai desmoronar isso, né? Isso não tem como escapar, né? Depende muito de nós, né? Na 784, olha, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? Gente, essa pergunta foi feita lá em 1857, a época do Livro dos Espíritos. Não serve bem hoje? Eu já ouvi isso, e muitas pessoas falando, mas parece que nós estamos andando para trás, que não... Olha a resposta. Engana-te. Observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz mister que o homem chegue ao excesso para tornar compreensiva a necessidade do bem das reformas. Olha que resposta, hein, gente? Faça mister que o homem chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Será que estamos chegando no limite, né? E olha essa outra pergunta, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Olha a resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo ambições e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do que o gosto do bem terreno proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Estou pedindo aqui para ver o capítulo do egoísmo, no capítulo 12. E aí o Kardec faz um comentário. Há duas espécies de progresso, e uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegará antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim,
Por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XIV haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição e que seria absurdo o que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Gente. Você imagina ele fazer essa comparação e hoje a gente ouve esses comentários, né, das pessoas falando, mas lá no começo do século passado, lá era melhor. Será? Algumas reflexões que nós temos que fazer, né? Povos degenerados. 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, manda demoli-la e constrói outras mais sólidas e mais cômodas. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. E resposta, hein? Então, Kardec faz o comentário. Compreende mais o seguinte. Eras pobres e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que os constituíam ao tempo do seu esplendor. Os então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficava vago, e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Na 787. Não há raças rebeldes, por sua natureza, ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus ninguém deserda. Kardec faz a letra B. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Tu mesmo fostes, mais de uma vez, antes de seres o que és. Olha aí. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância e pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo
Aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Sete, oito, nove. O progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Olha que pergunta, né? Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. É um comentário do Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempo em tempo, surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que a nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformando a nação, será mais ditosa nesse mundo e nos outros. Concebe-se mais durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrerem todos os dias. Qual sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los à sua relativa inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativo será a felicidade do que lhes cabe? Perguntas, né? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos os direitos à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se o homem é mais adiantado do que o outro,
é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viu mais do que outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos de barbárie a civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse período milenar tivera tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio dos seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. E foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então não admitir-se que os esforços que se desprendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com que os espíritos apresentaram. Profundo isso, hein, gente? As almas vindas do tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e se acham em relação com o seu estado que atualmente se encontra. De sorte que os cuidados dispensados à civilização do povo, de um povo, não tem como consequência fazer que, de futuro, se crie almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, que tenha vivido no seio do povo, que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternamente unidos. Os maus, sentindo-se repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultado nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que pode ser sobrecarregados com peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. É bem interessante isso, eu gosto muito dessa parte aí, é uma coisa assim que eu gosto de
porque é uma coisa de convicção para nós, né, espíritas, que nós tirarmos a pluralidade da existência, para mim, caiu Deus na justiça total, né? Por isso que o que ele coloca aqui é perfeito. Como que você vai justificar um monte de coisa, né? Algumas religiões colocam, inclusive, que o homem que fica dormindo, aguardando o retorno do Cristo, quando verá separar um do outro. Peraí, mas olha, nós estamos já aí há quantos anos conhecido pela civilização moderna, quer dizer que todos esses espíritos estão esperando, não faz sentido, dormindo, né? Tal, aí separado. Não faz sentido nenhum, né? Então, quando a gente estuda a filosofia espírita, ela faz nos dar essa convicção aí na justiça divina, né? Faz nós entendermos um pouquinho melhor o evangelho, né? Senão nós vamos considerar Deus como injusto, né, gente? Bom, gente, isso foi o que eu tinha preparado para hoje. No próximo estudo, vai continuar ainda esse capítulo é bem longo, ainda vai mais um outro estudo inteiro. Aí nós vamos falar sobre a civilização, né? Então é bem bacana, né? Eu acho que é bem interessante da gente estudar esse capítulo, né, gente? Bom, tá aí o que eu tinha preparado para hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, está liberado agora para algum comentário, alguns questionamentos, alguma dúvida. Ninguém? Bom, e quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento? Eu faço, seu Pereira. Tá bom. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, por mais esta noite de estudos. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente conosco, nos dando paz e proteção, nos dando sabedoria para continuarmos firmes, sempre adquirindo novos conhecimentos para evoluir o nosso espírito e os irmãozinhos que aqui chegam também para prestigiar a aula. Que todos tenham uma boa noite. Que assim seja.